Olá! Durante esse tutorial nós vamos aprender a fazer esse suporte de plantas usando o nó Festonê. Para isso a gente vai cortar 8 linhas de 3 metros. E unindo as pontas dessas linhas nós encontraremos o meio dela, onde a gente fará um nó punho de rede de 10 centímetros. Tudo isso cortaremos uma linha de 75 centímetros e faremos um nó escondido logo abaixo do nó punho de rede. Como a gente cortou 8 linhas e dobrou elas ao meio, a gente vai ter 16 linhas para trabalhar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai separar para o lado direito 8 linhas e para o lado esquerdo 8 linhas também. É interessante que tu tente respeitar o máximo possível a ordem das linhas, para que elas fiquem retinhas no seu caimento. Isso vai fazer bastante diferença. Pois observem que de fora do suporte a gente consegue ver essas linhas descendo, então se elas estiverem meio que uma por cima da outra, isso vai ficar aparente. O que a gente vai fazer? A gente vai repetir o padrão desse suporte que é um pouquinho menor, então a gente vai pegar a primeira linha, né, de um dos lados e vai trazer ela como guia, passando todas as demais como contorno através do nó Festonê. Então, a gente pega a primeira linha, por exemplo, eu tô pegando a primeira linha do lado esquerdo, posiciono ela como guia acima do meu dedo indicador e começo a passar cada uma dessas outras 7 linhas, né, como uma delas é a guia, as outras 7 linhas que sobram são contorno. Então, eu pego cada uma dessas 7 linhas e passo por baixo do meu dedo indicador, por cima e por dentro da argolinha, dando um nó Festonê, respeitando a ordem dessas linhas, até que eu consiga levar essa guia que saiu da extremidade esquerda até o centro do trabalho. Lembrando que a gente sempre pega as linhas com a mão que corresponde ao lado ao qual ela está se deslocando. Então, se eu peguei essa guia lá da extremidade esquerda e tô levando ela para o centro, né, para a direção oposta, eu levo ela com a minha mão direita, posiciono a guia sobre o meu dedo indicador e passo cada uma das 7 linhas de contorno por baixo do meu dedo indicador, por cima e por dentro da argolinha. Faço isso até que a minha guia chegue ao centro do trabalho, depois de ter passado pelas 7 linhas de contorno. Gravem esses números, 7 e 8, porque a gente vai estar trabalhando em cada lado com 8 linhas, uma vai ser a guia, então a gente vai ter sempre 7 contornos. Digo para vocês gravarem para que vocês não se percam e não precisem desmanchar o trabalho. Pronto, eu levei a primeira guia da extremidade esquerda para o centro, né, com a mão direita, passei 7 linhas de contorno por ela, e agora eu vou fazer a mesma coisa do lado direito. Eu vou trazer a primeira linha ali que eu separei dessas 8, né, do lado direito, vou trazer como guia a primeira da extremidade direita até o centro do trabalho, trazendo ela com a mão esquerda, posicionando ela sobre o dedo indicador e passando cada uma das 7 linhas de contorno por baixo, por cima e por dentro do meu dedo indicador, né? E por dentro da argolinha, como já expliquei para vocês nos outros vídeos sobre o nó Festonê. Lembrando que o nó Festonê é sempre dado com 2 nós, então prestem atenção nisso, respeitem a ordem das linhas. E saibam que a linha que você vai escolher para trazer como guia, ela precisa estar bem tensa, bem na diagonal, né? Estar com a linha firme não significa estar fazendo força, mas tu precisa estar com ela na diagonal. Em específico, com esse cordão 4 milímetros, eu preciso fazer força, porque ele é uma linha pesada de trabalhar. Mas para quem estiver trabalhando com barbante 24 fios ou fio náutico, não precisa de força, precisa só manter a guia tensa e levando ela, né, ciente de para onde tu tá levando. No caso, eu tô levando ela na diagonal pro centro do trabalho.
Então, eu mantenho isso na minha mente e tento manter ela firme, fixa nessa direção, respeitando a ordem daquelas 8 linhas que a gente separou lá atrás para cada lado. Porque, como eu disse, depois ali fica um pouquinho aparente. Então, se tu troca as posições, às vezes a linha pode ficar um pouco mais ou um pouco menos aparente nesse momento. E eu vou dando nó festonê com cada uma das 7 linhas de contorno e levando essa linha guia até o centro do trabalho. Depois que as duas guias chegam ao centro do trabalho, a gente vai fazer aquele mesmo esquema do diamante, né? Uma das guias cede e se torna contorno da outra guia. Nesse momento, antes de fechar as duas guias, tu ainda pode ajeitar o trabalho. Em específico, com esse cordão que eu tô usando, fica tudo bem rígido. Então, eu tô aproveitando para dar uma ajeitada nas linhas antes de fechar o diamante, porque ainda é possível. Depois que fecha, já fica um pouquinho mais difícil. A gente consegue até abrir um pouco mais o diamante, mas ajeitar mesmo as linhas é um pouquinho mais complicado. Então, eu tô usando a minha linha que veio do lado direito para o lado esquerdo, né, para o centro do trabalho como guia. Continuo levando ela para o lado esquerdo e estava utilizando a linha que veio do lado esquerdo como contorno dessa linha. Eu puxo os contornos ali para abrir um pouquinho o diamante. Como eu disse, a gente consegue dar uma ajeitadinha nas linhas e esse é o momento. Então, depois de feito o primeiro diamante, essa vai ser a nossa posição: 2 guias para baixo e 7 linhas de contorno para cada lado. Agora, a gente vai fazer uma segunda carreira rente a essas anteriores que a gente fez para formar o diamante. Então, a gente vai pegar, por exemplo, a primeira linha da extremidade esquerda e vai trazer ela rente à carreira anterior como guia e passar cada uma das 7 linhas, as 7 demais linhas como contorno. Então, a gente posiciona ela bem rente à carreira anterior, sobre o dedo indicador, e passa cada um dos contornos por baixo do dedo indicador, por cima e por dentro daquela argolinha que se forma entre o dedo e as duas linhas. Sempre cuidando para segurar a guia com a mão que corresponde ao lado ao qual ela está se deslocando, manter a guia firme e também prestar atenção nos contornos, né? Quantos contornos a gente está trabalhando? Nós estamos trabalhando com 7 contornos e uma guia. E então eu trago essa guia da extremidade esquerda para o centro do trabalho. Feito isso, eu vou fazer a mesma coisa do lado direito. Eu vou pegar a primeira linha da extremidade direita e vou trazer ela rente à carreira anterior do diamante em direção ao centro do trabalho, passando cada uma das 7 linhas de contorno por ela, dando um nó festonê, que lembrando, o nó festonê são 2 nós. Tu dá o primeiro e depois tem que dar o segundo, senão não é festonê. Quando as duas guias se encontram lá no centro, a gente aproveita para dar aquela ajeitadinha, como eu comentei, e acontece aquele mesmo esquema. Uma guia
se mantém guia e a outra cede e se torna contorno, para a gente poder fechar essa carreira. Quando a gente termina essa parte, a gente tem aquela mesma posição, 2 guias para baixo e 7 contornos para cada lado. E agora, como nesse suporte um pouquinho menor, a gente vai abrir esse segundo diamante. Então, a gente vai trazer aquelas guias que estavam para baixo no centro para as extremidades, para poder abrir a primeira parte desse losango. É o mesmo esquema, a gente pega as guias agora que vem do centro e leva ela para as extremidades, passando cada uma das 7 linhas de contorno por ela, por baixo, por cima e por dentro do dedo indicador, segurando as linhas com a mão que corresponde ao lado ao qual ela está se deslocando. Então, tendo os mesmos cuidados do nó festonê, a gente leva as guias para as extremidades. Agora eu tô levando a guia do lado esquerdo, né? E depois eu faço a mesma coisa com a guia do lado direito. Sempre cuidando para a guia tá numa posição diagonal, dá uma cuidadinha como é que tá ficando teu contorno. Perceba que meus contornos ficaram bem parelhinhos, não ficou um muito frouxo, nenhum muito apertado. Então é interessante prestar atenção nisso nesse momento, porque é nesse momento que tu pode consertar. Depois que tu já terminou, que tu já fechou o losango, fica um pouquinho mais difícil. Então, tenham isso em mente, pode fazer bastante diferença no trabalho de vocês. Agora eu tô levando a guia que estava no centro para a extremidade direita. Estou passando cada uma das linhas de contorno, por baixo, por cima e por dentro, respeitando a ordem das linhas de contorno e sempre lembrando que eu tô trabalhando com 7 linhas de contorno e uma guia. Agora a gente vai fazer esses 4 nós quadrados em formato de losango também dentro do nosso diamante. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar as 4 linhas centrais, observem, essas 2 linhas que vêm do meio serão as nossas guias e as outras 2 que ficam para as extremidades serão o nosso contorno. O passo que eu vou deixar entre o início do diamante e o nó quadrado são 2 dedos. Depois, a gente vai pegar as próximas 3 linhas do lado direito, logo ao lado direito do quadrado, e vai juntar com uma das linhas de contorno que esteja mais próximo dessas 3, no caso a linha de contorno que ficou pro lado direito. E a gente vai fazer mais um nó quadrado, logo ao lado desse central. E a gente vai fazer a mesma coisa do lado esquerdo, a gente pega as 3 linhas que estão logo ao lado do nó quadrado, do lado esquerdo, né? E pega também a linha de contorno do próprio nó quadrado que esteja do lado esquerdo para fazer mais um nó quadrado. Depois disso, a gente vai utilizar as 2 linhas de contorno desses nós quadrados laterais e utilizar como guia as 2 linhas centrais que descem desse primeiro contorno, desse primeiro nó quadrado que a gente fez em cima. Então, a gente faz um formato de losango com nós quadrados também. Depois disso, aquelas guias que a gente levou para as extremidades, a gente vai fechar o nosso losango, trazendo elas para o centro. No mesmo esquema de sempre. A gente traz a linha guia com a mão que corresponde ao lado que ela está se deslocando e passa cada uma das 7 linhas de contorno, por baixo, por cima e por dentro, né, dessa linha guia. Sempre cuidando para essa linha guia vir na diagonal, vir firme, porque é ela que direciona os nós. Não é o contorno que faz o desenho, o contorno simplesmente ele revela a direção da guia. Então tenham isso em mente. A gente vai fechar o losango trazendo as guias das extremidades dos 2 lados, né, para o centro do trabalho. Quando as 2 guias se encontram, a gente tem 7 contornos para cada lado, 2 guias embaixo, uma sede
e se torna contorno da outra guia para que a gente possa fechar este formato geométrico. O que faremos agora? A gente vai fazer mais uma carreira rente ao diamante. Então, a gente vai trazer a guia, como guia, a primeira linha superior, né, da extremidade esquerda, trazer ela para o centro do trabalho, rente à carreira do próprio diamante, passando cada uma das 7 linhas de contorno por ela. E vai fazer a mesma coisa com a primeira linha ou a linha da extremidade direita, trazendo ela para o centro do trabalho, passando cada uma das 7 linhas de contorno por ela. Só que no final a gente não vai unir a gente não vai fechar essa nossa carreira. A gente vai fazer mais uma carreira. A gente vai trazer a primeira linha ou a linha da extremidade da esquerda e da direita em direção ao centro do trabalho, passando cada uma das, atenção, 6 linhas de contorno por ela. A gente não vai passar aquela 7ª da carreira anterior, que a gente também não fechou. A gente vai deixar essas 4 linhas livres no meio do trabalho. Elas não vão se encontrar e também elas não vão servir de contorno. Então, nessa segunda carreira, a gente passa apenas 6 linhas de contorno pela guia. Então, a gente ficou ali com as 4 linhas centrais. Essas 4 linhas a gente vai usar para dar um nó quadrado na parte de trás do suporte. Nesse suporte mini, eu só tinha 2 linhas, então eu fiz outro tipo de nó, mas agora a gente vai usar para fazer um nó quadrado. Como vocês podem ver, eu estou me baseando por esse suporte menor. Ele tem um nó quadrado frontal. Esse nó quadrado frontal, ele usa 4 linhas como guia e 2 linhas como contorno. Ele também tem um nó quadrado lateral, que tem apenas uma linha guia e 2 linhas de contorno. E ele tem atrás esse nó simples que a gente vai trocar por um nó quadrado. Então, eu começo a ajeitar minhas linhas, trazendo 2 linhas de cada lado, né? 2 linhas do lado direito e 2 linhas do lado esquerdo, como guias. E trago a terceira linha também de cada lado, que será o nosso contorno. Deixo 3 linhas na lateral esquerda, para a gente fazer aquele quadrado que tem apenas uma guia, e deixo 4 linhas atrás para a gente fazer aquele quadrado que substitui o nó simples do suporte menor. E deixo 3 linhas também na lateral direita para fazer aquele quadrado que vem na lateral que tem apenas uma guia e 2 contornos. Então, para fazer o nó da frente, esse que vai ter 4 guias, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as 2 primeiras linhas do suporte, sendo que a gente vai botar a linha que é a segunda linha na sequência, como sendo a primeira, ela vai ficar por cima dessa linha que era a primeira na ordem do suporte. Por que a gente faz isso? Para que o suporte fique com esse caimento mais aberto. Se a gente pegar logo a primeira linha ali da sequência e deixar ela por cima dessa segunda, vai ficar um outro tipo de caimento um pouquinho mais apertado. Então, a gente traz as 2 primeiras linhas de cada lado do suporte como sendo guia, e a terceira linha de cada lado como sendo o contorno, para que a gente consiga fazer aquele nó quadrado igual o suportezinho menor, que tem apenas 4 linhas guias e 2 linhas de contorno para fazer um nó quadrado. Depois disso, a gente testa ali o nosso vaso, vê se ficou certinho na parte frontal e seguimos. A gente vai fazer a parte de trás agora, aquele nó quadrado com aquelas 4 linhas que a gente deixou para a parte de trás do trabalho, que substituem aquele nó simples que eu mostrei para vocês. Então, esse é o mais simples de todos, é só fazer um nó quadrado com 2 linhas guias e 2 linhas de contorno. Depois testa ali o vaso para ver se ficou na altura que te agrade. E depois a gente vai fazer 2 nós quadrados na lateral do trabalho, né? Utilizando apenas uma linha guia e 2 linhas de contorno. Então, a gente posiciona as linhas já num caimento para a lateral, no caimento que vai ficar no vaso, né? E faz um nó quadrado que utiliza apenas uma guia e 2 linhas de contorno, porque a gente só tem 3 linhas para trabalhar. Então, a gente faz uma sequência de nós quadrados. Eu fiz 2 nós quadrados, se vocês tiverem
mais linha para trabalhar, se quiserem fazer o nó DNA, fica livre. O que eu quero mesmo é ver vocês trabalhando com todas as linhas do suporte, né? Então, se a gente vai ter 3 linhas nas laterais, eu quero ver vocês fazer algum tipo de decoração com essas linhas. Então, eu tô fazendo 2 nós quadrados na lateral, utilizando 3 linhas apenas, uma guia e 2 de contorno. E vou fazer a mesma coisa na lateral do lado direito. De todos os nós feitos e todas as linhas do suporte trabalhado, a gente testa de novo o nosso vaso e se prepara, né, para fazer o nó escondido final na parte de baixo do trabalho. Lembrando que é preciso finalizar o nó escondido cortando as linhas que sobram, escondendo essas linhas, e a gente também corta as linhas de baixo do suporte e desfia, né? E tá pronto o nosso suporte. Esse é o resultado dele. Essa é a parte de trás. Observe aquele nó quadrado que eu comentei. Ali nas laterais também, aquele nó quadrado com 3 linhas. E na parte da frente, também um nó quadrado. Eu fiz esse suporte baseado naquele suporte mini que eu tinha mostrado para vocês lá atrás. Para quem quiser fazer ele, é só utilizar então 7 linhas de 2 metros cada uma. E é isso. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado e bons nós!